Graça e paz, tudo bem com você que está aí na sua casa? Que bom, mais uma vez a gente poder se reunir, ainda que à distância, para nós ouvirmos a palavra do Senhor, para nós sermos ministrados pelo seu Espírito. Eu posso sentir a presença de Jesus aqui, e eu creio que você aí na sua casa também pode desfrutar da presença do Senhor, da presença do Espírito Santo. Deixa eu falar algo para você. O Espírito tem soprado aos nossos ouvidos nesses dias. E aqueles que têm os ouvidos atentos, aqueles que estão conectados, aqueles que estão preocupados em ouvir a frequência do céu, esses têm recebido algo do Senhor. E eu tenho certeza que essa palavra de hoje é um reverberar da voz do Espírito para a minha e para a sua vida. Eu quero dizer para você que eu pari essa mensagem com dores. Eu quero dizer para você que tem dias que a gente vem, prepara um estudo, a gente ora e sobe, facilmente a gente compartilha algo, mas tem dias que enquanto você estuda, que enquanto você ora, o Espírito vai ministrando você e vai quebrando você por dentro, e Ele vai falando tanto com você que você tem certeza que essa palavra veio direto do trono. Quando a palavra que é a espada de dois gumes, quando ela corta para os dois lados, ela corta aqui primeiro. Então, há uma voz do céu para hoje, há um recado do céu para hoje, e eu preciso da sua ajuda. Porque os cultos online, né, o fato da gente estar em casa, muitas vezes na sala, no sofá, nos possibilita o fato de nós desconectarmos da ministração muito rápido. Às vezes a gente pega o celular e acaba se distraindo com alguma notificação que chega, ou então alguém do nosso lado já pergunta: e aí, o que nós vamos comer no almoço, na janta? E aí o que acontece é que a gente acaba perdendo o fio. Então eu quero pedir para você, me dá de presente a sua atenção nesses próximos 45 minutos. Eu prometo que eu vou ser sucinta, e ouça aquilo que o Espírito tem para nós nessa manhã. Bom, nós estamos na série Origens. Nós começamos essa série maravilhosa falando sobre os patriarcas, falando sobre o início, né, ali no livro de Gênesis. E nós já vimos aqui como Deus cria tudo de uma forma maravilhosa, como um lar para os seus filhos habitarem, como Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. Ele cria Adão e Eva, né, para habitarem essa terra, esse planeta maravilhoso que Ele fez de presente para nós. Mas logo a gente viu o episódio da queda, onde os filhos de Deus desobedecem à ordem de Deus, e o pecado entra no mundo através da serpente, de maneira sorrateira. Ali Eva ouve a proposta do pecado e abraça aquilo, e então por causa do pecado tem uma cisão, tem uma ruptura entre Deus e o homem, tem uma ruptura entre o nosso relacionamento com Deus. Mas antes mesmo deles saírem do jardim do Éden, antes mesmo deles serem expulsos daquele lugar que era o paraíso, Deus dá uma notícia maravilhosa para mim e para você. Em Gênesis 3,15, nós falamos disso aqui todos os domingos, está registrado o que nós chamamos de proto-evangelho, onde Deus diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Da semente da mulher ia sair um que era o Messias, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que viria para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Então o que a gente vai ver do episódio da queda para frente são duas linhagens se formando de maneira muito clara. Nós vemos a linhagem dos filhos de Sete, que são esses que vão levar a descendência do Messias. E a gente vê os filhos de Caim, que são os homens que decidem continuar longe de Deus, em rebelião a Deus. Nós assistimos aqui o episódio de Noé, um homem segundo o coração de Deus, alguém que andava com o Senhor, e Deus escolheu Noé e a sua família para recomeçar a terra. Ele mandou um dilúvio e Noé sobreviveu junto com a sua família. Mas o pecado, pessoal, é algo tão sério, mais sério do que eu e você podemos imaginar. Porque o pecado não estava só externamente, sabe? E mesmo Noé tendo entrado ali com a sua família, o que ficou provado é que o pecado agora estava dentro do coração do ser humano. E não demora muito para a gente ver a perversidade da humanidade novamente. E aí a gente assistiu aqui Babel, quando os homens queriam no seu braço fazer uma torre, construir uma torre para alcançar Deus. E Deus tem que descer e espalhar eles pelas nações da terra. Acontece que Deus não desiste da sua promessa. Ele enviaria da semente da mulher um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Ele enviaria alguém que mataria a morte. Ele enviaria alguém que resgataria a minha e a sua vida. E então ele escolhe um homem. E esse homem chama Abraão.
E nós vimos aqui esse construtor de altares, esse homem chamado por Deus para fazer uma peregrinação. Deus disse para Abraão assim: Abraão, sai da sua terra. A terra onde ele morava se chamava Harã, tá? Isso é muito importante, presta atenção nesse detalhe. Sai da sua terra, sai de Harã, sai do meio dos seus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ali, Abraão, sê tu uma bênção, porque através de você eu vou fazer benditas todas as famílias da terra. Olha só o chamado de Deus para Abraão: sai de Harã, vai em direção a Canaã, seja uma bênção, porque através de você todas as famílias da terra vão ser benditas. E o que a gente assistiu aqui é a continuação então dessa linhagem, da linhagem de Abraão, dessa promessa que traria o descendente para a terra. Semana passada nós falamos sobre Isaac, sobre esse filho da promessa. Abraão e Sara já eram velhos, tinham um corpo amortecido. Sara era estéril e não podia gerar. Mas quando Deus tem uma promessa, Ele cumpre a sua palavra. E Sara milagrosamente então gera o filho da promessa, Isaac, que é a semelhança de Cristo, aquele que seria o ascendente do nosso Messias. E hoje eu quero dar continuidade, depois desse breve panorama, eu quero dar continuidade, nós vamos falar um pouco desse patriarca que é tão importante na história de Israel. E o nome dele é Jacó, mas foi trocado justamente para Israel, porque ele se tornaria o pai da nação escolhida por Deus para que Jesus nascesse. Bom, vamos lá então para a história de Jacó. Você está preparado? Isaac se casa com uma mulher chamada Rebeca. Deixa eu pôr esse banco para cá, porque não adianta, eu não sei pregar sentada. Isaac se casa com uma mulher chamada Rebeca, e essa mulher também era estéril, a semelhança da mãe dele, a semelhança de Sara. O que acontece é que Isaac põe as mãos sobre a sua esposa, profetiza sobre ela, ora sobre ela, e aquela que era estéril mais uma vez se torna mãe de filhos. Rebeca, grávida, começa a viver uma situação muito bizarra. A história conta que a barriga dela tinha um movimento fora do normal. Os gêmeos que estavam na barriga da mulher começam a lutar um com o outro. E Rebeca vai diante do Senhor perguntando: Deus, o que está acontecendo aqui dentro? Então Deus diz para ela: Rebeca, dentro do seu ventre existem duas nações. Existem dois povos, mas Rebeca, presta atenção nessa palavra. Deus dizendo: o mais novo será senhor do mais velho. O mais moço será aquele que vai herdar a promessa de Gênesis 3,15. Eu vou cumprir a minha promessa através do mais novo. E aí, o que a gente vê são os gêmeos nascendo. E Esaú se torna esse cara grande, forte, peludo, caçador. Alguém que gostava de ir para o meio do mato e trazer da caça iguarias e cozinhar e fazer ali banquetes com aquilo que cozinhava. E a Bíblia diz que Isaac amava muito Esaú por causa das caças que ele trazia. Mas a Bíblia diz que o outro filho se chamava Jacó. E diferente do Esaú, ele era liso e não peludo. Ele era um cara pacato e não caçador. Ele era o filhinho da mamãe. Ele gostava de morar nas tendas da sua mamãe. E quando esses meninos nascem, olha que coisa bizarra, imagina a cena comigo. Rebeca com aquele barrigão de gêmeos, e na hora de parir o mais velho vem. Só que surpreendentemente, a hora que o mais velho está saindo, tem uma mãozinha agarrando o pé do mais velho. Esse segundo que está saindo é Jacó. Jacó nasce literalmente puxando o pé dos outros, pegando o irmão, puxando ele pela perna para baixo. E ele recebe esse nome porque Jacó significa enganador, suplantador, aquele que gosta de levar vantagem em tudo que faz. Você sabe que o nome na cultura hebraica fala muito a respeito da natureza de alguém. O nome fala a respeito do caráter, da biografia e também do destino dessa pessoa. Então Jacó leva esse nome, enganador, porque ele quer sempre levar vantagem. Mais para frente da história, você vai ver que ele aproveitou um momento de fraqueza do irmão, que estava voltando de uma caça faminto. Tinha suado muito no campo, tinha se esforçado muito, e ele chega em casa com muita fome. E o irmão Jacó está lá preparando uma sopa vermelha. Então Esaú chega e fala: me dá um pouco dessa comida. E Jacó diz assim: dou, contanto que você me venda o seu direito de primogenitura. E Esaú diz: que me adianta receber bênção de primogenitura se eu vou morrer de fome? Está aí a sua bênção. E Esaú pega e come aquela sopa que o irmão tinha feito. Agora, por
Por que Jacó faz isso? Porque ele vende um prato de sopa em troca da bênção de primogenitura do seu irmão. Será que é porque a mamãe tinha contado a profecia? Será que é porque a mamãe tinha falado: filho, quando você estava na minha barriga, Deus me falou que a promessa vai se cumprir sobre você. Filhão, olha o que Deus falou para a mamãe, que você é o queridinho de Deus e que o seu irmão vai ser o seu servo. Talvez isso tenha acontecido, a gente pode imaginar que sim. Só que o que Jacó não tinha entendido é que ele tinha sido chamado para ser descendente de Abraão. E Abraão não foi chamado em primeira instância para ser abençoado. Abraão foi chamado em primeira instância com a seguinte sentença: Abraão, sê tu uma bênção, porque através de você eu abençoarei as famílias da terra. Então Deus não abençoa ninguém, pessoal, se não for primeiro para que essa pessoa se torne um abençoador. E Jacó só pensava em ser abençoado. Ah, meus irmãos, como a gente parece com Jacó. Foi para isso que Deus nos escolheu, sabe? Nós agora, pela fé, como filhos de Abraão, somos chamados a ser abençoadores. Alguém que através do nome de Jesus, o descendente bendito, abençoa outras pessoas. Mas tem gente que vem de domingo em domingo atrás da bênção, de circunstância em circunstância atrás da bênção, de oração em oração atrás da bênção, e não entendeu que o seu chamado não é de ser um consumidor, mas de ser alguém que abençoa. Esse era o chamado para Jacó, era isso que ele não tinha entendido. Vai vendo como a gente parece muito com Jacó. O que Jacó estava tentando fazer? Tomar no braço, tomar pela força, tomar por estratégias humanas, para que pudesse acontecer aquilo que Deus disse que aconteceria. Deus disse que ele seria senhor do seu irmão. Deus disse que faria, mas ele tenta fazer acontecer do jeito dele. Eu vou comprar essa bênção do meu irmão. Ô gente, a gente não faz isso também? Muitas vezes Deus nos diz que vai fazer coisas nas nossas vidas. Você já recebeu tantas promessas do Senhor. Você já ouviu tantas palavras proféticas de Deus. E a gente, quando ouve uma palavra, a gente idealiza a forma, o jeito que Deus vai fazer, o que Ele disse que faria. E aí a gente cai nessa tentação de tentar ajudar Deus a fazer aquilo que Ele disse que faria. Ora, veja se não é isso que os apóstolos fazem. E veja se não é por esse motivo que Judas se tornou o que se tornou. Jesus disse que sentaria no trono em Jerusalém. E eles pensaram: é agora. É tomando o controle de Roma, é fazendo uma rebelião. Deus disse que faria, vai ser do jeito dele. E todas as vezes que nós tentamos ajudar a Deus, na verdade nós fazemos o caminho inverso do caminho da promessa. Talvez eu estou falando com você e Deus disse para você que você um dia ia ser um pastor, mas você, pela força do seu braço, de repente você se rebelou contra a sua liderança, você fez um movimento que dividiu a sua igreja. Meu irmão, nunca é tarde para a gente se arrepender. Não tente fazer no braço aquilo que Deus disse que faria. É Ele que cumpre, é no tempo dEle que se cumpre, é do jeito dEle que se cumpre. Talvez Deus disse para você que você ia se casar, mas estava demorando. E você arrumou o primeiro traste para tentar fazer no braço aquilo que Deus disse que faria. E é por isso que você está aí cheia de machucados. Mas não é tarde para você voltar atrás e se arrepender. Talvez Deus disse que através de você ia ser um grande empresário e você ia prosperar e ajudar muitas pessoas. Talvez você abandonou o emprego. Talvez você tentou fazer sociedades pelo seu braço e aí você acabou na falência. Porque todas as vezes que a gente tenta ajudar a Deus do nosso jeito, a gente caminha na direção contrária da promessa. Tem Deus falando aí com você? Deus está falando, gente. Presta atenção naquilo que Deus está falando. Bom, não foi só isso que Jacó fez. Ele também aproveitou o momento de cegueira do pai dele. Ele aproveitou a deficiência visual do pai dele para poder entrar na tenda e roubar a bênção. Ele já tinha comprado a bênção, agora a tentativa era roubar a bênção. O que acontece é que a mãe fica sabendo que o pai vai abençoar o filho. E aí ela fala: Jacó, corre lá, pega os cabritos que a mãe vai fazer um cozido. E a mãe vai dar para você esse cozido, você vai colocar a roupa do seu irmão. Você vai colocar pelos para ficar peludo igual o seu irmão.
Você vai se vestir do cheiro do seu irmão e você vai entrar diante do seu pai. E você vai receber essa bênção. Acontece que ele faz isso. Ele pega aquele cozido, ele coloca a roupa de Esaú, ele coloca os pelos de Esaú e ele entra diante do pai. Só que o pai faz uma pergunta bem interessante para ele quando ele entra. O pai vira para ele e pergunta assim: ei, quem é você? Quem está aqui? E ele diz: eu sou Esaú. Meus irmãos, Jacó tinha um problema de identidade. Presta atenção nisso. Ele queria ser Esaú porque ele achava que ele só poderia ser abençoado se ele fosse o filho mais velho. Ele achava que Deus só poderia cumprir o que disse que cumpriria se ele fosse Esaú. E quantos de nós somos assim? Quantos de nós com problemas de identidade, tentando ser igual ao outro, fingindo uma condição social que a gente não tem, fingindo uma vida de oração que a gente não tem, fingindo virtudes que a gente não tem? Quem é você? Eu sou Esaú. Talvez você pense assim: olha, para Deus cumprir o que Ele disse que faria na minha vida, eu preciso ser igual àquela pessoa. Eu quero dizer para você que não. Eu quero dizer para você que Deus só abençoa Jacó sendo Jacó. Deus só abençoa você quando você resolver esse seu problema de identidade. Ele chega diante do pai e diz: aqui é Esaú. E o pai tem uma sentença muito estranha. Ele fala assim: olha, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. A voz é de Jacó, mas o cheiro é do meu filho Esaú. Meus irmãos, essa é uma figura minha e sua. Todas as vezes que nós entramos diante do trono da graça, todas as vezes que nós entramos diante de Deus em oração, todas as vezes que você se aproxima do Senhor para ter comunhão com Ele, Deus pergunta: quem é? E Ele fala: que estranho. A voz é da Val, mas o cheiro é do meu filho Jesus Cristo. Porque agora, pelo sangue de Cristo, nós entramos diante do Pai como Jacó, revestidos de Cristo. Nós entramos diante do Pai, cheirando o sangue da nova aliança. E quando entramos diante do trono, o Pai não nos rejeita, porque apesar da voz ser da Val, o cheiro é de Jesus. Por causa do sacrifício do filho mais velho, nós podemos entrar confiadamente diante de Deus e ser aceito. Isso não é maravilhoso? Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Isaac abençoa Jacó. Isaac coloca sobre Jacó o decreto de que ele seria o portador da descendência bendita. Jacó, Gênesis 3:15 vai acontecer através de você. Só que o que acontece? Acontece que pouco tempo depois Esaú chega. E quando Esaú chega, a bênção já foi dada, pessoal. E Esaú começa a chorar e lamentar, porque o irmão roubou a bênção dele. E é aqui que muita gente vira para mim e fala: Val, que dó de Esaú, Val. Está errado isso aqui. Como é que pode Deus amar o enganador e rejeitar o enganado? Como pode Deus amar Jacó com tudo isso que ele fez e rejeitar Esaú? Eu quero mostrar para você por que Deus fez isso. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus 12:16. Hebreus 12:16. Tem um alerta para nós nesse texto que eu quero que você preste muita atenção. A Bíblia diz assim: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem que também posteriormente ele, querendo herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Pessoal, como pode Deus amar o enganador e rejeitar o enganado? Porque a Escritura diz, Deus diz: amei Jacó e rejeitei Esaú. Deus pode fazer isso porque na verdade Esaú não era enganado. Diante desse texto que nós lemos,
Esaú não era alguém enganado, Esaú era um profano. O que significa ser um profano, Val? Esse texto que nós lemos em Hebreus aqui não está falando de um descrente. Não está falando de alguém que não conhecia a promessa de Deus. Não está falando de alguém que não sabia que Deus pretendia abençoar através da bênção da primogenitura. Esse texto está falando de alguém que sabia a vontade de Deus, mas que preferiu, presta atenção nisso, preferiu atender os seus apetites do que ficar com a bênção de Deus. Sabe qual foi o problema das lágrimas de Esaú? O problema das lágrimas de Esaú é que, apesar dessas lágrimas parecerem lágrimas de arrependimento, eram lágrimas por ver que ele tinha saído no prejuízo, que alguém tinha levado aquilo que pertencia a ele. Esaú desprezou a bênção da primogenitura. Esaú desprezou a Deus como se não precisasse de Deus, e sim da sua barriga cheia de sopa. Deixa eu te falar uma coisa. O enganador, Deus transforma ele. Deus cura ele, Deus troca o nome dele. Mas o profano, para ele não há lugar de arrependimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque quantas vezes a gente conhece a vontade de Deus, a gente sabe aquilo que Deus pretende fazer, mas a gente está mais preocupado em satisfazer os nossos apetites imediatamente do que esperar, às vezes com fome, mas pela palavra de Deus e pela bênção de Deus. Não seja um profano como Esaú. Bom, o que acontece é que Esaú começa a odiar seu irmão e espera só o papai morrer para então ter a intenção de matar Jacó. E Jacó tem que sair correndo, Jacó tem que fugir, gente. E ele foge então para a casa desse personagem chamado Labão. E é interessante que Rebeca diz assim: filho, foge para a casa do meu irmão, foge para a casa de Labão, e assim que a raiva de Esaú passar, eu vou mandar alguém buscar você lá na terra de Arã. Eu quero que você perceba aqui, que por causa da enganação de Jacó, por causa do erro de Jacó, por causa desse jeitinho, dessa maracutaia que ele gostava de fazer, por causa do seu pecado, Jacó agora vai fazer o caminho inverso à promessa de Deus. Se o chamado de Deus era para Abraão sair de Arã e vir em direção a Canaã, nesse momento, por causa do seu pecado, Jacó está saindo de Canaã e indo em direção a Arã. Ele retrocede simbolicamente no caminho da promessa, por causa do pecado que ele tinha cometido. E ele foge de Esaú, e ele aproveita essa ida para a casa de Labão para se casar também. E quando ele chega na casa desse Labão, desse tio dele, ele vê uma menina pastora chamada Raquel, e a Bíblia diz que ele se apaixona por ela como se fosse amor à primeira vista. Labão fala: você quer a minha filha como mulher? Beleza, trabalha 7 anos por ela. Só que ele amava tanto Raquel que a Bíblia diz que aqueles 7 anos foram como dias, de tanto que ele a amava. E aí finalmente chegou o dia do casamento, onde ele ia receber, depois de 7 anos, aquela esposa. Mas olha, se Jacó era um enganador, o que ele não sabia é que Labão era enganador ao quadrado. Se Jacó era bom de rolo, o que ele não sabia é que Labão ganhava dele em muitos sentidos. E quando chega na hora do casamento, em vez de Raquel, Labão entrega Lia para ele. E aí ele tem que esperar 7 dias para casar finalmente com a Raquel, e trabalha mais 7 anos, ou seja, 14 anos ele trabalha só por causa das esposas. Na verdade, a história toda conta que Jacó fica 20 anos sobre o jugo pesado de Labão. 20 anos penosos, onde o velho troca o salário dele por inúmeras vezes, onde ele é praticamente um escravo do tio, apesar de em todas as situações Deus ainda ser com ele. Gente, depois de 20 anos na casa de Labão, ninguém tinha ido buscar Jacó como a mãe tinha prometido. Isso significava que a ira de Esaú ainda não tinha passado. Jacó já tinha muitos filhos, Jacó já tinha alguns gados, mas ele estava ali penando na mão de um enganador. Deus tinha dado para ele rebanhos, Deus tinha dado para ele dinheiro, Deus tinha dado para ele filhos,
mas ele ainda não tinha aquilo que está escrito, por exemplo, em Provérbios 10. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Isso ele não tinha na vida dele. Então, quando ele cai em si depois de 20 anos, quando ele olha para si, olha para tudo que está acontecendo, ele é chamado por Deus para voltar para a sua terra. E entre morrer na mão de Esaú, porque provavelmente o irmão continuava com raiva dele, porque ninguém tinha vindo buscar ele. Entre morrer na mão de Esaú e continuar na casa de Labão, provando do próprio veneno. Entre arriscar sua própria vida, o seu pescoço, voltando para Canaã. E ficar vendo um espelho de quem ele foi durante a vida inteira. Jacó prefere morrer. E ele pensa e fala, cara, acho que vale a pena voltar. E aqui eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Em Gênesis 32. Abra aí Gênesis 32. Nós vamos ler alguns versículos. Vai acompanhando comigo. Nós vamos ver agora esse caminho de volta de Jacó. Se ele tinha partido de Canaã para Harã, agora era tempo dele voltar de Harã para Canaã, em direção à vontade de Deus. Gênesis 32, 6, a Bíblia diz assim: os mensageiros voltaram a Jacó dizendo, fomos até o seu irmão Esaú, também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado, dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos, porque pensou, se Esaú vier e atacar um grupo, o outro escapará. E Jacó orou, preste atenção nessa oração: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, volte para a tua terra, para a tua parentela, e eu farei bem a você. Versículo 10. Sou indigno de todas as suas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado eu atravessei o Jordão, e agora já sou 2 grupos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os meus filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você, te darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Vai para o versículo 16. Então, entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos, vão na minha frente, e deixem espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo, dizendo, quando Esaú, meu irmão, encontrar você, e perguntar, de quem você é, para onde vai? De quem são esses animais que você vem trazendo? Responda, são do seu servo, presta atenção nessa palavra, são do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Pula comigo para o 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou as suas mulheres, suas servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo esse que não podia com Jacó, tocou na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixa-me ir, porque já rompeu o dia. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei, se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? E ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessou o Peniel, e mancava por causa da coxa. Eu quero falar com você rapidamente, eu já estou encerrando, sobre lições que eu aprendo na história de Jacó. E eu escolhi esse episódio da luta com Deus,
porque ele é um retrato, uma síntese de toda a história de Jacó. A primeira lição que eu aprendo aqui com a história de Jacó é que fazer o caminho de volta muitas vezes dá medo, mas é necessário. Olha só o versículo 7, o que diz: então Jacó teve medo e ficou angustiado. Meu irmão, voltar para Canaã significava dar de cara com o seu inimigo. Voltar para Canaã significava dar de cara com aquele que queria tirar a vida dele. Voltar para Canaã exigia perdão, pedir perdão, se humilhar. Exigia perder, porque ele ia ter que entregar presentes para aplacar a ira de Esaú. Quantas vezes eu e você somos chamados por Deus para fazer caminhos de volta? Ah, meu irmão, você sabe do que eu estou falando. Talvez agora mesmo a voz do Espírito Santo está falando para você. Você saiu da onde eu mandei você não sair. Você foi para um caminho contrário à direção que eu tinha para você. É hora de voltar. Mas a verdade é que voltar dá medo. A verdade é que voltar gera angústia no nosso coração, desconforto dentro de nós. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se foi Deus que mandou você voltar, é Ele quem garante a trajetória do retorno. Eu quero encorajar você a mesmo com medo, a mesmo angustiado, andar sobre a palavra de Deus. Ei, não ande por vista, não ande por aquilo que você acha que pode acontecer. Não deixe o medo ser um prisioneiro para que você não cumpra a vontade de Deus. Ande naquilo que Deus ordenou. Jacó, mesmo com medo, mesmo angustiado, se colocou no caminho de volta para Canaã. É melhor vir angustiado em direção à vontade de Deus do que ficar parado contra a promessa. Segunda lição que eu aprendo na vida de Jacó é que o medo muitas vezes vai levar a gente para o lugar certo. Que lugar é esse, Val? O medo leva a gente para o clamor e para o arrependimento genuíno. Vai lá no versículo 10, só para você observar isso que eu quero te mostrar. Sou indigno de todas as bênçãos, as misericórdias e a fidelidade que você tem usado para com o teu servo. Sou indigno. Gente, com o medo, com a angústia, o que Jacó faz? Ele clama. O teu lugar, quando o medo vier, quando a angústia vier, é de joelhos. Aqui Jacó faz uma oração que ele nunca tinha feito na vida dele. Jacó era sempre um barganhador. É Deus, se você me abençoar. Deus, se você me abençoar. Aqui ele cai em si e diz: Deus, tudo que eu fiz até agora deu errado. Deus, eu reconheço diante do Senhor que eu sou um indigno. E que tudo que tem de bom na minha vida, porque o Senhor ainda derramou misericórdia, fidelidade, eu tenho filhos, eu tenho bois. Tudo que eu tenho, na verdade, é graça. Graça de Deus. Aqui Jacó tem um encontro com a graça, gente. E pela primeira vez, fica clara a sua real condição. E é isso que Deus espera de mim e de você. Deus espera que a gente chegue nessa consciência. Nesse lugar de perceber que não tem mérito em mim, não tem mérito em você. E não importa o quanto a gente acerte. Nós não temos condições de herdar a bênção de Deus. Essa bênção é dada por graça, é dada por eleição, é dada pela vontade de Deus e não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Quando você estiver com medo, angustiado, clame e se arrependa. Esse é o lugar do amedrontado, esse é o lugar daquele que está ferido, aflito. Gente, a terceira lição que eu aprendo com Jacó é que para vencer batalhas, você tem que ter fé. É verdade. Ele orou. Ele pediu ajuda de Deus. Deus, me livra de Esaú. Para vencer as batalhas, há que se ter fé. Mas presta atenção nisso. Há que se ter estratégia também. Vamos comigo no versículo 16. Olha o que a Bíblia diz: entregou aos seus servos cada rebanho à parte, e disse: vão na minha frente, deixem espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro servo, dizendo: quando Esaú, meu irmão, se encontrar e perguntar: de quem você é, para onde está indo? Diga: são do seu servo Jacó. São do seu servo Jacó. Ô gente, a parte de Deus é dar livramento. Você ora, você ajoelha, você reconhece, você pede: Deus, me livra. Essa é a parte da fé, essa é a parte de Deus. Mas a sua parte é andar de forma estratégica.
Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai te livrar do diabo sim. Ele pode te livrar, pela fé Ele vai te livrar, mas a sua parte é resistir à tentação. Deus vai te livrar do seu vício, da sua compulsão por compra, por comprar desenfreadamente, mas a sua parte é quebrar o seu cartão de crédito. Deus pode, pela fé, restaurar o seu casamento, que está indo em direção ao divórcio, mas é sua parte ser uma mulher sábia e um homem sábio. Há que se ter fé, mas há que se ter estratégia também. Muita gente pede para Deus fazer totalmente e esquece da sua parte. Há um recado de Deus nessa manhã. Aquilo que é a sua parte, Deus não vai fazer por você. Busque estratégias. A verdade é que Jacó não obteve a bênção por força. Ele não obteve a bênção comprada. Olha só o que ele diz nesse versículo que nós lemos. São do seu servo Jacó. Ô gente, a promessa não é que o mais novo ia ser senhor do mais velho? A promessa não era que Esaú ia ser servo de Jacó? Mas olha o que Jacó está dizendo aqui. São do seu servo Jacó. Ele está dizendo aqui, olha, a minha bênção comprada, a minha bênção roubada, não me serviram de nada. Na verdade, eu ainda continuo como servo do meu irmão. Você entende? Que não dá para fazer no nosso braço? E é aqui que Jacó manda todo mundo embora, manda todo mundo na frente dele, e ele fica para passar por um lugar chamado Val de Jaboque. Val de Jaboque. E aqui eu aprendo a quarta lição com Jacó. É que às vezes é preciso ficar sozinho. Às vezes é preciso ficar sozinho, mandar todo mundo embora na sua frente. É preciso ficar sozinho ainda que seja uma noite escura da sua vida. Porque aqui já tinha escurecido quando ele ia passar pelo Val de Jaboque. Deixa eu falar uma coisa, Deus trata conosco, meus irmãos, é no secreto. Deus trata conosco quando nós ficamos sozinhos. Às vezes a gente tem que ficar para trás, a gente tem que se deixar para trás para poder ouvir a Deus. Tem gente que faz tudo menos ficar sozinho com Deus. Tem gente que ama multidão, que ama barulho, que ama movimento, mas não consegue ficar em silêncio. Não consegue ouvir a voz de Deus. E Deus quer falar com você sozinho. A quinta lição que eu aprendo com Jacó é que Deus às vezes vem para lutar conosco. E aqui a coisa começa a esquentar. Deus às vezes vem para lutar conosco. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém tem um problema com Esaú sem antes ter um problema com Deus. Jacó não tinha um problema com Esaú antes de ter um problema com Deus. Sabe por quê? Porque todas as pessoas são imagodei, imagem de Deus. Você lembra de Caim matando Abel? Ele mata seu irmão, porque matando seu irmão, ele mata a imagem daquele que ele realmente tinha um problema. Deus que não tinha aceitado a oferta dele. É por isso que antes de Jacó lutar com Esaú, Deus mesmo vem lutar com ele. É por isso que antes de Jacó ser confrontado com Esaú, Deus o confronta. E aí vem a sexta lição. Na nossa luta com Deus, no nosso embate com Deus, Deus vai retirar os nossos apoios. Deus vai retirar tudo aquilo que a gente usa como sustentação para estar de pé. Olha só, a Escritura diz que Deus pega e toca na articulação da coxa de Jacó. Jacó provavelmente estava lutando e ele era um homem forte naquele embate, mas no momento que Deus toca na coxa dele, Jacó desequilibra. Sabe, às vezes a gente se supõe, às vezes a gente acha, não, a minha fé em Deus é uma fé forte, não, eu não estou apoiado em mais nada. E você não percebe que na verdade você tem vários apoios ali escondidos. Você só não os percebe porque Deus mantém uma cerca de proteção ao seu redor e não deixa o inimigo tocar na sua vida. Porque quando o dia mau vem e os nossos apoios são retirados, aí sim fica evidente se a gente tem uma fé genuína ou não. Quantas pessoas falam, não, eu confio só em Deus, mas porque sua conta bancária está cheia. Ah não, eu confio só em Deus, mas é porque todo mundo da sua casa está com saúde e ninguém pegou Covid ainda. Não, eu confio só em Deus.
Sabe o que Deus está fazendo aqui com Jacó? Deus está tirando os apoios dele. Deus está deixando ele enfrentar a noite escura da alma. E Deus está ferindo ele, para ele desequilibrar. Eu imagino Jacó lutando com Deus e nesse momento ele caindo no chão. Perdendo todos os seus apoios. Perdendo todas as suposições que ele tinha sobre a sua fé, sobre a sua crença em Deus. Meus irmãos, às vezes Deus vai permitir desequilíbrios na minha e na sua vida, para fazer você e eu perdermos a batalha. Deixa eu te falar, é tempo de nós perdermos para Deus. É tempo de nessa luta, você e eu perdermos para Deus. Nós estamos agora, nesse momento, como humanidade, vivendo um val de Jaboque. E Deus está tocando na nossa coxa, dizendo, perde para mim. Porque quando você perde para Deus, você ganha. Ei! Deus está falando, gente. 7ª lição que eu aprendo com Jacó. Se agarre a Deus. Olha que lindo isso. Quando ele desequilibra, quando ele cai, o anjo fala para ele assim, me deixa aí porque já amanheceu, já está ficando dia, o sol já está raiando. E a Bíblia diz que ninguém pode ver a face de Deus sem morrer. Então ele fala, eu preciso partir. Mas Jacó fala, eu não te deixo ir se você não me abençoar. Jacó reconhece, Deus, eu sei, você tocou na minha coxa, você ficou lutando comigo, eu sei que eu preciso de mais, o que eu tenho não é suficiente. Então eu vejo Jacó agarrado nas pernas daquele Deus homem. E ele agarrado, como que dizendo, Deus, eu tenho fome de você. Deus, eu preciso de uma revelação maior de você. Deus, eu preciso de um encontro mais próximo com você. Deus, me abençoa. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de Cantares, capítulo 3, versículo 3, quando a esposa perde o amado. Eu não sei se você já leu essa passagem, se não, quero que você leia depois, Cantares 3:3. E ela diz assim, acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, e eu perguntei, vistes aquele a quem a minha alma ama? E apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem a minha alma ama. E quando achei, me agarrei a ele e não o larguei mais. Jacó, ainda que desequilibrado, ainda que no chão, ainda que caído, ele se agarrou à pessoa certa. Ele se agarrou nas pernas, nos pés daquele que realmente podia fazer algo pela situação dele. Aqueles que desejam, meus irmãos, herdar a bênção de Cristo, precisam estar dispostos a se agarrar a Deus e estar convictos da promessa pela fé. A 8ª lição que eu aprendo é que Deus não tem problema de nos fazer perguntas difíceis. Meu irmão, se você está lutando com Jesus nesse momento, ouça, porque Ele está te fazendo perguntas difíceis. Aquele anjo vira para Jacó e diz, quem é você? Qual é o seu nome? Quase que num remontar de uma cena que Jacó já tinha vivido. Uma vez diante do pai dele, vestido com as roupas de outro, com o cheiro de outro, o pai perguntou, quem é você? E ele disse, sou Esaú. E agora Deus pergunta para ele, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Aqui é como que Deus dizendo, meu amigo, você ainda quer ser Esaú? Meu amigo, você ainda quer ser outra pessoa que não aquela que eu te fiz para ser? Quem é você de verdade? Até hoje você quis ser tantas coisas. Até hoje você quis ser Esaú, você quis ser peludo, você quis ser caçador, você quis ser abençoado, você quis ser o mais velho pela carne. Mas quem é você? Quem é você de verdade? Escreve isso que eu estou te falando, se você está anotando, escreve isso. Deus não tem um problema com aquilo que você não é. Deus não está preocupado com aquilo que você não é, porque aquilo que você não é, a cruz de Cristo dá conta de cobrir. Deus tem um problema com aquilo que você deseja ser, só que de mentira. Deus não tem um problema com aquilo que você não é, mas com aquilo que você deseja ser de mentira. E Jacó então faz a decisão de falar a verdade. Eu sou Jacó, eu sou um enganador.
E Deus me perguntou qual o seu nome, e eu disse Val. Meu nome é Val, eu sou orgulhosa. E talvez você está respondendo aí na sua casa agora, o meu nome é Lúcia e eu sou uma adúltera. E talvez você está respondendo aí na sua casa, eu sou João, eu sou um viciado em pornografia. Talvez você está respondendo, Senhor, eu tenho tantas falhas. Senhor, esse sou eu, desnudo, sem as vestes de Esaú, sem um cheiro de mentira. Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Essa é a pergunta de Jesus nessa manhã. Mas a nona lição que eu aprendo é que Deus muda o nome de Jacó. Deus muda o nome de Jacó e diz: você não vai mais se chamar Jacó. Como que dizendo? Eu vou falar para você quem você é de verdade. Eu vou falar para você quem eu te fiz para ser de verdade. Ei, menino, você é forte, menino. Você lutou com Deus e prevaleceu. Ei, menino, você é um pai de multidões como Abraão era. Ei, menino, você é Israel. Você é um príncipe de Deus. E através de você eu vou erguer a minha nação escolhida. Ei, menino, é isso que você é. Deus muda o nome de Jacó. E Ele muda o teu nome nessa manhã, aí na sua casa. Se você disser a verdade, Ele muda o seu nome. Eu aprendo com Jacó também, e eu estou encerrando, que nem sempre a bênção vai ser como a gente idealizou. Nem sempre a bênção de Deus vai ser como a gente imaginou. Eu quero te lembrar disso. Jacó mancou a vida inteira. Eu estou te dizendo isso para te lembrar que Paulo, por exemplo, teve um espinho na carne a vida inteira. Um encontro com Deus gera marcas. Jacó, pessoal, ele não mudou da noite para o dia. E essa luta que nós estamos vendo aqui, ela resume a história de Jacó, a luta dele com a identidade dele. E essa luta vai sintetizar o drama dele, né? Porque ele luta com Esaú, depois ele luta com Labão, depois ele luta para ter a bênção, luta para ter a semente da mulher nele, só que ele ainda agia como um descendente da serpente. E é aqui nessa luta que começa o processo de transformação. Mas eu quero que você preste atenção, é um processo. Apesar de Deus ter dito naquela vez, não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, ele se encontrou com Esaú e ele mentiu para o irmão. Ele enganou o irmão. Por quê? Porque entre a nossa justificação, entre o novo nascimento, entre o nosso encontrar com Jesus genuíno e a glorificação, que é Israel completo, há um processo de santificação. Deus está te chamando para caminhar mancando todos os dias da sua vida, porque é melhor mancar na direção de Canaã, é melhor mancar rumo à vontade de Deus do que correr na direção oposta. Então a bênção de Deus nem sempre vai ser como você idealizou. Jacó mancou e você vai mancar também. Eu quero terminar dizendo que Jacó estava com medo de ser morto por Esaú. Mas antes de se encontrar com Esaú, aquele que realmente podia matar Jacó apareceu. Aquele que realmente podia exterminar a vida de Jacó e seria justo que fizesse, apareceu. Só que aquele que podia matar ele resolveu salvar. Resolveu preservar a vida dele. Resolveu trocar o nome dele. Resolveu dar a ele um destino e uma história diferente. Ele deu o nome daquele lugar de Peniel, porque ele disse: lutei com Deus e Ele preservou a minha vida. Presta atenção que Jacó não disse assim: lutei com Deus e venci. Ele não disse: lutei com Deus e resisti até o fim. Não, ele disse: lutei com Deus, perdi para Deus e Ele preservou a minha vida. Eu quero terminar dizendo que Jacó, depois de salvo, tem um novo futuro: luz e reconciliação. Porque assim que ele passa o Jaboque e é abençoado pelo anjo, o sol clareia.
a noite escura da alma passa. Aquela fase difícil acaba, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhece na vida de Jacó. Então ele se encontra com Esaú. E ao encontrar com Esaú, o seu encontro é de reconciliação e de paz. Meus irmãos, como eu disse para vocês, Deus ministrava meu coração enquanto eu orava sobre essa palavra, que nós estamos nesse momento como humanidade, atravessando o Vale de Jaboque. Como nós vamos enfrentar esse tempo difícil que nós estamos passando? Como nós vamos enfrentar essa pandemia? Nós vamos fugir? Nós vamos resistir ao amor de Deus? Nós vamos ficar duvidando? Ou nós vamos atravessar esse vale agarrados nos pés de Jesus? Ou nós vamos atravessar esse vale falando a verdade sobre quem nós somos, nos arrependendo, clamando e recebendo um novo nome do Senhor? Qual vai ser a nossa postura? Será que nós estamos aos pés de Jesus, agarrados com Ele, pedindo em lágrimas que Ele transforme a nossa vida, a nossa história, a nossa existência? Deixa eu te falar algo que veio muito forte ao meu coração. Não importa o quanto você errou. Se você é Jacó, Deus não tem um problema de transformar você. Não é difícil demais para Ele. Deus não desiste de nos amar. Deus não desiste de me amar. Deus não desiste de amar você. A eleição de Jacó não tá relacionada às suas obras. Antes mesmo dele nascer, Deus disse: o mais novo vai herdar a semente. Antes dele nascer, ele estava na barriga da mãe dele. E aquele que podia ter matado Jacó é aquele que salva Jacó. Eu quero terminar dizendo que eu e você, nós não estamos indo ao encontro de um irmão mais velho que quer tirar a nossa vida. Pelo contrário, o nosso irmão mais velho deu a sua vida. Ao invés dele nos matar, ele se entregou para morrer naquela cruz, naquele madeiro. O irmão mais velho de Jacó queria exterminar ele. O nosso irmão mais velho entregou a vida no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser preservados. Esse é Jesus Cristo. E Ele é poderoso hoje para transformar a nossa história, a nossa jornada. E eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que Ele troque o nosso nome. Eu quero pedir a Deus que Ele toque na nossa coxa, que Ele nos deixe mancando se for necessário, para que nós voltemos ao caminho da promessa. Você quer orar comigo nessa manhã?